Irmãos, é bom estarmos aqui mais uma vez, é bom podermos contemplar nosso Deus através dos cânticos que nós já cantamos aqui. E esses cânticos, se você não percebeu, eu quero convidar você a isso. Nós apontamos somente a nossa fala, o nosso cântico a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E isso é o que nos move, é isso que nos faz a cada dia prestarmos a nossa gratidão por aquele que se fez homem, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nesta manhã, tendo esse privilégio de juntos celebrarmos esse momento de louvor e adoração e também o principal, de prestarmos o nosso culto de ações e graças ao Senhor. Quando eu penso nessa questão de prestarmos nosso culto de ações e graças ao Senhor, é olharmos realmente durante uma semana. Eu gosto de olhar isso todos os dias. E tem dias que nós estamos tão limitados fisicamente, mentalmente e até espiritualmente, e que nós muitas vezes esquecemos de prestarmos a nossa gratidão a Deus, de pararmos mesmo. Quando eu digo pararmos, é parar, naquela linguagem, desligar a chavinha lá dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, falar: Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pelo meio que o Senhor sustenta a minha casa, muito obrigado pela minha igreja. Você também deve agradecer por isso, porque você está inserido dentro de um contexto ao qual não é o pastor, não é o presbítero, não é um irmão qualquer que falou assim: você tem que estar lá, mas você é movido pelo Espírito Santo. Você tem que ter essa convicção na sua vida, que você faz parte de uma igreja a qual preza exatamente pelo cuidado uns dos outros, por admoestações uns com os outros. Então, não esqueça disso. Preste seu culto de ações e graças ao Senhor todos os dias. Nessa manhã, eu quero aqui retomar a nossa exposição no livro de Hebreus, mas antes eu quero convidar você, rapidamente, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu quero dar uma ideia aqui do que nós vamos ouvir nesta manhã, a respeito de que nós já cantamos, a respeito de Jesus, nosso sumo sacerdote, aquele que é, aquele que sempre foi e sempre será o nosso sumo sacerdote. É o nosso exemplo, é o nosso exemplo de sacerdócio. E quando nós olhamos para nós, como igreja, o que significa ser um sacerdote? Sacerdote é uma palavra que foi dada somente a homens do Antigo Testamento, a homens do Novo Testamento, só a Jesus. Essa palavra de sacerdote, nós temos a ideia de que ela também faz parte da nossa vida hoje. Eu quero dizer para você que sim. Nós ouvimos muitas vezes a expressão, principalmente os homens, que nós devemos ser o sacerdote do lar. E nós temos por obrigação e responsabilidade cuidar da nossa família, cuidar do nosso lar. Se você tem dificuldade com isso, está tendo dificuldade, ore a Deus, coloque seu joelho no chão, peça misericórdia a Deus, peça ajuda, porque é o seu papel, é o meu papel. E os homens aqui também, que ainda não são casados, os jovenzinhos, os mais novinhos, o homem ele tem que ser o sacerdote do lar. Mas, pastor, é só o homem que ele tem essa palavra sacerdote? Nós todos, como servos do Senhor, nós somos sacerdotes de Deus. Nós temos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando o apóstolo Pedro, ele traz essa ideia para aqueles que estavam dispersos, para aqueles que estavam na diáspora. Uma palavra de exortação, mas lembrando a eles, olha só, a sua vida tem que ser uma vida espiritual. Sabe por quê? Aí ele vai dizer lá em 2:9, vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. E para por aqui não, ele diz, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou.
Deus nos chamou da onde? Nos tirou da onde? E através da sua vida, como sacerdote real de Deus nessa terra, vai tirar outros das trevas para a maravilhosa luz deles. Se nós estamos hoje aqui é porque nós temos esse entendimento, realmente. E nós todos somos sacerdotes de Deus Altíssimo. E aí quem é o único sumo sacerdote? Cristo Jesus. Esse é o nosso sumo sacerdote. É o que Hebreus vai tratar conosco nessa manhã, no capítulo 7. Abra comigo aí o capítulo 7 de Hebreus e vamos olhar para esse capítulo. 2 domingos atrás nós falamos a respeito um pouco da imutabilidade de Deus, no capítulo 6. E no finalzinho do capítulo 6, ali no versículo 20, nós vemos que o autor aos Hebreus, ele referencia novamente, lembrando aos seus leitores, quem é o sumo sacerdote? Cristo Jesus. E quando nós olhamos para isso e entendemos a imutabilidade de Deus, que Deus não muda, que a sua promessa, ela se cumpre e ela vai permanecer para todo sempre, nós podemos olhar e dizer, nós temos exemplos, como nós ouvimos há 2 domingos atrás aqui. Domingo passado nós olhamos para implicações da vida cristã. Foi uma exortação ao nosso coração no momento de ser. Mas há 2 domingos atrás nós olhamos para a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus não muda. Deus desde o início, de Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra e tudo o que nela há. E Apocalipse lá 21, 22 vai dizer, né? E será o fim. Amém. Encerra lá com amém. Porque esse dia irá acontecer. É uma promessa de Deus. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Nenhum de nós, na nossa limitação humana, conseguimos pensar dessa forma. Será que Deus realmente vai mudar alguma coisa da história da humanidade? Não. Essa semana eu fiquei bem surpreso em relação ao que aconteceu lá no Emirados Árabes. Não sei se vocês acompanharam um pouco a mídia aí. Algo que nunca aconteceu, algo assim fora do normal. E é um país ali que todo mundo fala, Dubai, né? Todo mundo contempla a questão daquela questão humanista, né? da riqueza, tudo, praticamente destruído. Destruída porque o homem está intervindo na questão, pensando que está intervindo na questão divina. Nós temos aqui um especialista no nosso meio, que trabalha com a questão ambiental, e sabe que quando o homem mexe na questão da criação de Deus, há consequências. Mas Deus não mudou nunca o que Ele criou. Deus criou os céus e a terra. Deus criou para nosso proveito, nosso desfrute. E Ele não vai mudar isso. Nós, às vezes, que tentamos, como homens, inclinados à ganância, inclinados a um coração corrupto, nós que muitas vezes, eu costumo sempre usar essa frase aqui, nós que muitas vezes vamos atrás do problema para nós. Nós temos que, cada vez mais, crescermos espiritualmente para evitar isso na nossa vida. Muitas vezes, na nossa solitude, nós trazemos pensamentos, nós inclinamos o nosso coração, muitas vezes nossas atitudes no dia a dia, nós mudamos cada momento do nosso coração. E aí aprendemos com o nosso Deus que Ele não muda. E Ele nos ensina a não fazermos isso, a termos uma ética moral cristã plena, a buscarmos isso todos os dias, constantemente, de ter uma vida íntegra, que é o nosso maior desafio hoje. E aí, para nós, essa manhã, aqui, relembrando lá de 2 domingos atrás, Deus não muda. Ele é imutável. Nós, pecadores miseráveis que somos, nós inclinamos o nosso coração e nós mudamos, às vezes, até o nosso temperamento. Eu tenho, às vezes, muita dificuldade com isso. Eu, às vezes, respiro fundo em algumas situações e aí trago ao meu coração, falando, Senhor, eu preciso mudar nisso. Senhor, eu preciso melhorar isso.
porque o Senhor me ensina, o Senhor é modelo, o Senhor é realmente aquele que pode confrontar o meu coração, e eu dou liberdade para isso, muda-me. E com isso nós entendemos que é prática da nossa vida cristã diária. Amém? Vamos olhar aqui para o texto. Quero convidar você que fique a sua Bíblia aberta, seja ela física, seja ela no celular, não tem problema. O importante é que você tenha a leitura aí junto comigo. Capítulo 7, nós vamos dividir ele em 3 partes, para que nós sejamos objetivos nesta manhã, na exposição da palavra do Senhor. E eu quero que você preste muita atenção, em todo momento, naquilo que o autor está expondo aqui aos seus leitores, assim como nós hoje. Eu lembro um tempo atrás, até nosso presbítero Renan comentou isso aqui, e é verdade, que às vezes tem textos na Bíblia que nós debruçamos em cima dele, lemos, relemos, que o processo é esse primeiramente. Nós temos que ler, reler, separar palavras que nos chamam a atenção, e aí dentro disso, por último você vai olhar ali, ver se alguém comenta algo semelhante, e dentro disso você expor. E esse é um capítulo que ele remete ao Antigo Testamento, e o autor Hebreus ele sempre vai mencionar algum texto do Antigo Testamento, para relembrar os seus leitores. É como se fosse para nós hoje. Nós interagimos nas Sagradas Escrituras, olhando para o Antigo Testamento e olhando para o Novo. E sabemos que o Novo interpreta o Antigo interpreta o Novo Testamento. E alguns textos bíblicos que estão no Antigo Testamento, eles estão mencionando já algo a respeito do Novo Testamento, a respeito da nova aliança, desse novo, eu digo assim, desse novo caminhar cristão. E aí nós vamos olhar para o capítulo 7 e vamos perceber isso. No versículo 1, o autor escreve assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, olha aqui para mim. Nós sabemos que o autor aqui está relembrando os seus leitores a respeito de Melquisedeque. E aí entra uma personagem aqui que ele é o exemplo, ele vai aparecer de novo na Galeria da Fé em Hebreus capítulo 11, E aí nós vamos perceber que essa referência agora que o autor faz aqui é Abraão. Que Abraão, lá no capítulo 14 de Gênesis, quando você olha a história, Abraão ele está vindo de uma guerra de 4 reis, que entre eles lá começaram uma guerra, e aí Abraão entrou nessa guerra, e nós sabemos que ali nessa guerra Abraão sai ali com despojos, com riquezas dessa guerra, e aí ele tem um encontro com esse Melquisedeque. E alguns historiadores, alguns teólogos, algumas pessoas vão dizer, quem é esse Melquisedeque? Que aparece de repente na história. E no Antigo Testamento, quando você olha a palavra Melquisedeque, quando você vai pesquisar, você vai encontrar apenas 2 referências, que é aqui em Gênesis 14 e em Salmos 110. Quando nós olhamos esse contexto e começamos a explorar isso, começamos a perguntar, quem é esse Melquisedeque? E o autor vai dizer aqui, ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Quem é esse Melquisedeque? Alguns arriscam até dizer que é como se ele fosse o próprio Jesus. Eu ainda tenho as minhas ressalvas em relação a isso, porque a história diz que logo após essa guerra, Abraão dá todo o dízimo a esse rei, reconhecendo esse rei como rei de justiça,
rei de paz. E Abraão entrega tudo. O texto não diz lá só a 10%, que é um pouco do contexto em que muitas igrejas, muitos de nós vivemos, sendo que até os 10% hoje a gente tem ressalvas em relação a isso também. Eu gosto sempre de olhar o texto que a gente tem no nosso envelope aqui. Deus ama aquele que dá com alegria, voluntariamente, nada forçado. É como a nossa vida cristã, não pode ser forçada nada. Nós temos que ter o prazer, a alegria de olharmos para a nossa vida e dizermos assim, eu sou cristão, ou na linguagem aí que a gente ouve lá fora, eu sou crente. Quando as pessoas perguntam para mim e para você, você é crente? Não dá, parece que tem aquele choque assim, eu sou. Não pode. Fecha parênteses. E aí nós voltando aqui, nós vemos que Abraão tem encontro com esse homem. Eu já mencionei uma vez aqui, essa palavra Melquisedeque. E ele tem ali o significado rei de justiça, rei de Salém. E eu já mencionei, eu quero reforçar com você de novo. Quando a gente ouve na palavra de Deus, na Bíblia, dizendo Jerusalém, Jerusalém, cidade de paz. Então, da onde origina o nome Jerusalém. E aí, com isso, nós vemos que o autor aqui, ele continua dizendo, no versículo 4, considerai, pois, como era grande a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é importante nós olharmos essas palavrinhas. O autor vai dizer, evidentemente, há uma evidência, evidentemente, e fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Na visão do autor de Hebreus aqui, quem era o inferior? Abraão. E quem era o superior? Melquisedeque. E aquele contexto assim mesmo. Não é numa troca, como nós já ouvimos hoje aqui, é do nosso irmão aqui, ministrando, no estudo bíblico, não é uma troca que nós fazemos. Nós somos os inferiores. E nós abençoamos o superior. No sentido, entregamos, devolvemos a ele aquilo que ele nos dá. Aqui não há referência nenhuma disso, mas há uma comparação do autor aqui ao sacerdócio levítico. E mais para frente, nos versículos posteriores, nós vamos perceber exatamente aquilo que muitas vezes rege mais a nossa vida, que é a questão humana. Nós permitimos sermos conduzidos mais no comportamento humano do que olharmos para o espiritual. E aí nós vamos perceber isso. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Do versículo 1 ao 10, é importante nós olharmos para quem o autor de Hebreus está apontando. Para esse rei. E alguns teólogos, como eu mencionei aqui, vão dizer para esse que é superior, com a ideia realmente, sim, sacerdotal. O Salmo 110, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver lá aquela frase aqui, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí ele vai dizer depois que esse Melquisedeque, que o Senhor, apontando para Jesus, ele é sacerdote
da linha de Melquisedeque, sacerdote para sempre. E aí nós vemos aqui o autor comparando a questão mortal, comparando aqueles que eram separados como sacerdote da tribo de Levi, dizendo, olha, esses recolhem os dízimos, mas esses são mortais. Mas maior é aquele a qual Abraão deu o dízimo. E aí nós vamos para o capítulo, versículo 11 ao versículo 19. Nós vamos ter uma leitura um pouco extensa hoje. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Há uma pergunta aqui do autor de Hebreus. Que necessidade haveria se já um sacerdócio levítico se levantasse um que seja maior ainda, que não fosse da linhagem de Arão? Porque na mentalidade ali do judeu, ou do hebreu, vamos dizer assim, o sacerdote era aquele que tinha todo o relacionamento, era aquele que fazia toda a expiação dos pecados do povo, era aquele que levava toda a expiação para o templo, ou na tenda, no primeiro momento. Era aquele que tinha que ter a responsabilidade, era aquele que teria que ser santo, era aquele que teria que ser realmente o porta-voz de Deus, ali para o povo. E aí o autor faz essa pergunta. Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aí ele responde, pois quando se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança na lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, os dois últimos versículos dessa segunda parte. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. É interessante nós olharmos aqui e percebermos todo esse direcionamento, essa ideia do autor apontando para Jesus Cristo. Mas fazendo a comparação, lembrando que não há e não havia sacerdócio maior, e não haverá sacerdócio maior até nesse mundo hoje do que o de Jesus Cristo. E aí ele vai usar aqui um termo, no versículo 14, que quando nós olhamos para aquela ideia religiosa, aí eu estou falando da questão religiosa agora, de que na visão, na mentalidade do hebreu, do judeu, ele tinha que únicos que poderiam ser sacerdotes eram da linhagem da tribo de Levi, que vinham de Arão. Mas o autor ele lembra que, não, esse sacerdote maior, nem Moisés o contou, nem Moisés contemplou ele da tribo, que veio lá da tribo de Judá. E lembra aquelas expressões que nós usamos, que nós cantamos às vezes, que Jesus, ele é o quê? O leão da tribo de Judá. E ele vai lembrar aqui no versículo 14, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes.
E se nós olharmos num ponto aqui, bem, às vezes, delicado, muitas vezes, o sacerdote que surge, ele não é percebido por ninguém, mas ele é percebido por Deus. E eu quero trazer essa ideia para mim e para você nesta manhã. Às vezes a gente tem aquela visão de que, assim, principalmente, às vezes que estão na liderança, né? O pastor, o presbítero, o diácono, quem está no louvor, esses aí são os mais santos que existem dentro da igreja. Mas às vezes você, que não faz parte de nada desse processo, mas você faz parte do corpo de Cristo, como sacerdote real, como Pedro nos ensina, você sim é sacerdote também. E se o pastor ou a liderança não olha, ou num contexto de igreja não olhe isso, mas Deus olha. E isso me chamou muita atenção aqui. O próprio Moisés não atribuiu isso à tribo. Porque nós sabemos, quando nós olhamos lá o livro de Levítico, nós vamos ver que toda a constituição do sacerdócio, todo esse processo realmente de ter pessoas que interajam, que são realmente aqueles porta-vozes do povo para o sacrifício, para a remissão de pecados, que era até então a figura humana. Tinha que ter todo esse processo. O sacerdote ia lá, ouvia o povo, ouvia os pecados, ou percebia os pecados, aí pegava lá uma ovelhinha, um pombinho, levava no altar, fazia o sacrifício, depois o sacerdote maior, não o sumo sacerdote, ia lá, se adentrava dentro do Santo dos Santos, para poder orar, interceder junto a Deus, pelo pecado do povo. E aí eu fico imaginando se esse momento fosse hoje. E Deus, na graça dele, na misericórdia dele, constituindo Jesus Cristo como o sumo sacerdote, como nosso sumo sacerdote, no qual um dos versículos diz aqui, que ele é o que intercede por nós. Imagine se fosse igual ao Antigo Testamento. E hoje nós temos o livre acesso, como a palavra de Deus nos ensina. Quando Jesus estava naquela cruz, quando ele falou, tudo está consumado, na palavra lá, tetelestai, tudo está consumado. E aí o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou, e temos agora o livre acesso ao Santo dos Santos, por intermédio de quem? Jesus, nosso sumo sacerdote. Não precisamos hoje, como os nossos irmãos, eu vou falar assim, do Antigo Testamento, confessarmos os nossos pecados a um sacerdote, e aí esse ser o responsável por isso. Você tem o livre acesso. Você tem o acesso ao Santo dos Santos. Basta nós queremos, nós entendermos que se Jesus é o nosso sumo sacerdote, Ele é o meu intercessor, e eu tenho livre acesso a Ele, eu tenho livre acesso ao Pai, eu tenho livre acesso a isso. Por mais que de repente ninguém perceba isso, como Moisés aqui, mas o que foi constituído como mandamento e promessa, isso aconteceu através de Cristo Jesus. E aí nós vemos aqui no finalzinho do versículo 19, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Quando eu penso às vezes, e quando nós ouvimos às vezes, frases assim, como que eu faço para me chegar cada vez mais a Deus? E a pergunta que poderíamos fazer ao texto aqui, já entendemos isso. Glória a Deus por isso. Nós entendemos que nós nos chegamos a Deus por intermédio do sumo sacerdote. Mas ainda hoje a gente vê essas expressões, a gente vê as pessoas às vezes comentando, eu preciso me chegar mais a Deus. Já ouviram essa expressão? Até irmãos nossos falando, eu preciso me chegar mais a Deus, eu preciso me apegar mais com Deus. E aí muitas vezes as pessoas não entendem. E é dolorido isso, que às vezes é no nosso meio cristão. É entre nós às vezes. Eu preciso me chegar mais a Deus, preciso me apegar mais a Deus, porque... De que forma você faz isso? É uma pergunta que nós podemos fazer aqui. Por intermédio de quem que a gente faz isso?
A resposta já está sendo dada aqui nessa manhã. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele já deu esse acesso para nós. Então cabe a mim e a você, a cada dia mais, nos empenharmos para isso. Saímos dessa questão, dessa vida passageira aqui nesse mundo e nos apegarmos àquele que nos dá a vida eterna. Do 20 ao 28 agora, para encerrarmos a leitura. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, referenciando a Salmo 110. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, tanto inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. E o autor de Hebreus encerra agora capítulo 7 aqui, e para nós nessa manhã, apontando e referenciando o nome Jesus mais uma vez, mostrando, dizendo: Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Jesus tem o seu sumo sacerdote, tem um sacerdócio imutável. O sacerdote dele não muda. Ele aqui no texto, né, diz que ele é santo, ele é inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto dos céus. Ele não tem necessidade nenhuma de oferecer sacrifício, porque ele já ofereceu o sacrifício. Ele foi o sacrifício por nós. Ele foi o sacrifício ao qual o autor aqui de Hebreus aponta para os leitores aqui. Ele foi. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacrifício vivo. Ele é aquele que sem mácula suportou todas as nossas dores. Ele é aquele que, olhando para a nossa condição humana, e os leitores aqui de Hebreu olhando para a condição humana deles, pode entender que ele é perfeito para todo sempre. E com isso nós podemos assim entender que se Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso modelo de semelhança para até nossas atitudes, nós temos que sermos gratos, nós temos que honrar esse nome que está acima de todos os nomes. E o autor de Hebreus vai apontar somente para Cristo Jesus. E minha pergunta para mim e para você, nessa manhã: quem é Jesus para nós? O que esse texto tem a ver conosco? O que o autor quis dizer, quis apontar a respeito do sacerdócio, desse sacerdócio perfeito de Jesus Cristo? Poderíamos olhar aqui algumas vertentes, mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para 3 verdades só. Mas antes disso, eu pergunto para mim e para você: o que você conhece
ou o que você sabe a respeito do que a Sagrada Escritura nos ensina dos títulos de Jesus? Quem é Jesus para mim e para você? Quem era Jesus, aqui no capítulo 7, para o autor? Para quem ele estava mostrando Jesus Cristo e o que Jesus Cristo era? Jesus Cristo, ele mostrando, não dependia de uma oferta, não dependia de um sacerdócio mortal, porque os sacerdotes que eram levantados eram mortais, um dia encerrava. Mas Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote para sempre, o Salvador, aquele que prometeu voltar, aquele que prometeu nos buscarmos, aquele que prometeu de estarmos com Ele, morando com Ele. João 14. Quais são os títulos de Jesus que você conhece, que eu conheço? Nós poderíamos listar alguns, dizendo que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o nosso Salvador. É mesmo? Ele é mesmo o nosso Salvador? Ele é o Salvador da sua vida? Tem que ter essa convicção. Jesus, Ele é a palavra. Jesus é o verbo vivo. Jesus é o pão da vida. Jesus é água. É a água viva. Qual mais títulos você conhece? Eu conheço. Qual mais título de Jesus eu posso dizer? Jesus, Ele é leão da tribo de Judá. Jesus, Ele é Jeová Rafá. Jesus, Ele é profeta. Quantos títulos nós conhecemos ou nós declaramos? O autor de Hebreus, ele dá ênfase sempre assim: Ele é o sumo sacerdote para sempre. Ele é perfeito. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso Salvador. Aquele que vive para sempre. E nessa manhã nós entendemos, até concluindo aqui, que o texto nos traz a meditar, a pensarmos: quem é Jesus para nós nos dias de hoje? Ele é o sumo sacerdote realmente na minha vida? Ele é aquele que eu consigo identificar os títulos que as Sagradas Escrituras apontam? E quando você vai pesquisar a respeito dos títulos de Jesus, nós vemos que também Jesus, Ele é o quê? Ele é a cabeça da igreja. Ele é aquele que conduz a cada igreja nessa terra, igreja bíblica, que professa o nome dele como Senhor e Salvador. E eu deixo o desafio para você nesta manhã. Se nós conseguimos identificar isso, esses títulos, se nós realmente conseguimos identificar na nossa vida que Ele é o sumo sacerdote para sempre. E isso não é uma história com E, é uma história com H. É uma história que aconteceu, uma história que é viva, é uma história que nos conduz, como conduz aqui o título da mensagem nessa manhã. É a história que conduz o nosso coração, a nossa vida, de olharmos para textos como esse e dizer assim: olha, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Só Jesus, na visão do autor, pode salvar. E só Jesus pode conduzir a todos aqueles que creem a chegar-se a Deus. E eu poderia abrir um parênteses e dizer assim: olha a tão grande responsabilidade que nós temos. E olha a tão grande responsabilidade que esse autor ensinou aos seus leitores também. E com isso nós podemos finalizar dizendo que quem nos faz a chegarmos cada vez mais a Deus? Jesus Cristo. Quem nos faz realmente entender que o nosso Deus é imutável e que o nosso sumo sacerdote também é imutável? Jesus Cristo. E que Ele é o nosso intercessor. E quem nos faz realmente entender que Ele, amém, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê
durante essa semana, sabedoria, nos dê entendimento, de olharmos não apenas para a nossa vida mortal, com fim, como nós vimos no texto dessa manhã também, mas olharmos sempre para aquele sumo sacerdote que nos resgatou, que nos conduz, que nos faz realmente olharmos para o nosso coração. Coração esse que necessita ser confrontado diariamente, a todo momento, para a mudança. Mudança, a gente não consegue mudar se nós não interagirmos com o nosso Deus. Não tem como. Não tem como. Porque temos que permitir que o Espírito Santo de Deus confronte o nosso coração. Mudança bíblica. Bíblica. E eu só consigo mudar a partir do momento que eu interajo com as Escrituras. Vamos orar. Agradecer a Deus por tudo que nós já ouvimos aqui nesse lugar. Senhor, nós te bendizemos nesta manhã, Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo rico privilégio, por mais uma oportunidade de podermos ouvir, como nós cantamos nesta manhã já aqui, ó quão maravilhoso esse nome é, Jesus, o nosso sumo sacerdote para sempre. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado por poder ouvir nesta manhã, por poder aprender que o Senhor, Jesus, é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso pão da vida. Muito obrigado, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a relembrarmos isso, trazemos isso à nossa memória a todo momento, a sermos gratos por tão grande salvação. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos nesta manhã, tendo a convicção e a certeza de que Teu Espírito Santo, que habita em nós, seja aquele que nos confronte a cada momento, que nos faça lembrar a respeito de quem é Jesus para nós, e sermos gratos por isso, sermos gratos pelo sacrifício naquela cruz, sermos gratos, Senhor, pela morte, pela ressurreição, e sermos gratos, Senhor, pela grande volta, Senhor, pelo grande dia ao qual nós aguardamos, Senhor, ansiosamente, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecendo, reconhecendo que somos necessitados de Ti, Senhor, que necessitamos sim, Senhor, da Tua santa presença em nós. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.